Oi gente, aqui é o William Facoladê, do Espaço Olhar Místico, dirigente do Templo Raio Dourado. Hoje vim aqui para falar de um assunto muito pedido pelos nossos seguidores, pelos nossos filhos, que é o tema Abiku. Abiku, os nascidos para morrer. Vamos entender um pouco esse conceito, o que é um Abiku, explorar um pouquinho esse assunto, tá? O que muita gente fala, né? A definição de Abiku falam nascidos para morrer. Alguém fala, né? Poxa, mas todo mundo nasceu e um dia vai morrer, então todo mundo é Abiku? Não, não é bem assim, né? Outra definição fala crianças que terão passagem curta pela terra, que não viverão por muitos anos. Entendemos que isso é parte da definição, mas que ainda falta alguma coisa. Outra definição, nascidos para desencarnar antes dos pais. Também outra parte da definição. Vamos entender o que é a palavra Abiku, né, no idioma Yorubá. O Bi é nascer, e Ku, né, Ku, morrer, e Ku, a morte. Então, Abiku se refere àquele que nasceu e por algum motivo vai ter uma morte antecipada, uma morte antes, né, do que seria o tradicional da nossa sociedade. A gente esperar, né, passar toda a juventude, pela maturidade, pela velhice, e no fim da vida a gente morre. O Abiku, ele tem esse processo antecipado. A gente entende que existem dois tipos de Abiku. O Abiku que nós chamamos, né, Abiku Omodê, que são os que desencarnam, os espíritos, né, que desencarnam ainda criança, né? E uma outra forma, outro tipo de Abiku, o Abiku Abá. Abiku Abá é aquele que cresce, né, aquele espírito que encarna, que a pessoa cresce, atinge uma idade adulta, atinge uma certa maturidade e ele morre em momentos que são muito significativos na vida, são momentos muito importantes, né, muito decisivos. Por exemplo, né, uma data de aniversário, por exemplo, uma formatura, por exemplo, a pessoa tem um grande feito profissional ou atinge a fama e aí sim a pessoa morre, ou no nascimento de um filho, enfim, num momento muito significativo, tá? E qual é a característica? Esse espírito, né, ele vem, ele encarna, ele passa esse período, seja curto ou mais longo, ele morre e ele volta na mesma família. Ele tenta encarnar, reencarnar e reencarnar várias vezes. Esse é um espírito Abiku. O espírito Abiku, ele reproduz, né, uma insatisfação ou a falta de aceitação desse espírito com o afastamento do seu par no Orum, né? Esse é um dos motivos que esse espírito pode estar insatisfeito, né? Ele vem para encarnar e se separa desse seu par. E aí, claro, né, estando aqui, ele quer voltar logo para o Orum, para o seu par, né? Então, de uma forma aí simples, né, a morte é o caminho mais curto para ele retornar ao par que ele deixou no Orum, tá? Embora, né, muitas pessoas, né, com problemas de Abiku, né, eles não morrem jovens, pessoas que têm espírito Abiku, eles não morrem jovens, né? Essa sua insatisfação, ela se reflete no comportamento, né? Comportamento dessa pessoa, a gente vai ver ao longo desse vídeo algumas características que você fala, poxa, esses são comportamentos que são destrutivos, comportamentos que não são positivos, tá? Bom, tem uma definição muito interessante e até mesmo um pouco dura, né, que reflete o que é o espírito Abiku. Essa definição diz que o Abiku, um ladrão que vem ao mundo roubar a felicidade daquela família,
vem para trazer a intranquilidade e desestabilizar as pessoas daquela família. A grande maioria das pessoas não suporta a dor de enterrar um filho, nunca mais conseguem se equilibrar. Eu vou deixar aqui o autor dessa frase para vocês verem, mas é uma definição que dá essa dimensão, né, do que seria, do que é um abiku. Tá? Uma linha de crença, né, fala, né, que existe uma sociedade espiritual que reúne os espíritos abiku, né? E essa sociedade, né, esse afastamento, né, dos seus pares, né, é que caracteriza, né, essa morte precipitada, essa morte antecipada, né? E tem aí algumas razões, né, por esse espírito, né, querer voltar aos seus pares, à sua sociedade no Orun, né? Uma delas é relacionada ao próprio espírito, à própria ancestralidade, né? Ele vem, tem uma missão a cumprir, mas tem que voltar logo, né? Por um motivo ancestral, pelo seu par que está lá no Orun, tá? Uma outra razão para um espírito se tornar um abiku é a punição para a mãe, né? Algo que a mãe tenha feito, né, como uma rejeição, como um aborto, faz com que esse espírito que viria, né, que estaria tudo planejado para reencarnar e seguir a vida, por algum motivo a mãe, né, teve esse problema e cortou. E isso deixa, vamos dizer assim, esse espírito magoado, chateado, né, como um exemplo, né? E aí ele volta, só que com essa insatisfação. Então ele volta e volta e volta, né, para tentar punir essa mãe que rejeitou, né? Ou muitas vezes a própria família, né, para punir a família por algum motivo, por alguma situação, né? Ou até mesmo essa mãe, essa família pode estar sendo vítima de uma manipulação espiritual, uma magia, algum trabalho, tá? Como que a gente identifica essa situação de abiku, né? Isso é identificado no jogo, no oráculo, né? Tanto que pela tradição, né, quando uma mulher em terras de Urubá engravida, ela imediatamente já começa os trabalhos, né, já começa a fazer consulta para, entre outras coisas, saber se tem alguma questão abiku para ser tratada, né? O que a gente vê, né, nesses comportamentos, né, abiku, né? Primeiro, como eu falei, comportamentos destrutivos, né? Até mesmo a autossabotagem, né? Então vamos colocar alguns exemplos: uso de drogas, o excesso de exposição ao risco, a exposição a perigos exagerados, que você vê que não é uma coisa normal. Sabe aquele que faz questão de ir até o seu limite, mas passando do que é saudável? Aquele que se expõe ao perigo, mas de forma desnecessária, como até uma forma de se colocar mesmo, de se sabotar, de querer ver aquele, vamos dizer assim, o circo pegar fogo realmente. Então, esse comportamento, não que todos que tenham esse comportamento são abiku, não é isso, mas um abiku costuma ter esse tipo de comportamento, né? Até mesmo pessoas que sofrem agressões consecutivas, né? A pessoa que é esfaqueada, mas assim, não é acontecer uma vez e pronto, né? A pessoa já teve vários casos de se envolver em briga e ser esfaqueada, ou levou vários tiros várias vezes em vários momentos da vida, né? Enfim, são situações, né, que você vê, né, essa coisa se repetindo várias vezes, não é uma coisa que aconteceu e acabou, né? Você vê até mesmo famílias, né, que sofrem acidentes consecutivos, né? Toda hora um acidente, a pessoa vai hospitalizada, alguém da família vai hospitalizado, uma hora cai da escada, outra hora bate o carro, acontece isso, acontece aquilo. Então, esse tipo de situação pode levar a crer que a gente trata aí de uma situação de espírito abiku,
tá? Você vê até questões do comportamento, do aspecto físico, né? O abicu onde a pessoa tem tique nervoso, né? A pessoa tem cacuetes, enfim, ela não tem um equilíbrio perfeito, tá? Enfim, o que é comum quando a gente fala de abicu? É a repetição exagerada do fato negativo. Então as coisas negativas acontecem de uma forma repetida e exagerada, tá? Como que é feito, né? Como a gente viu, né? A gente identifica o abicu no jogo, no oráculo, né? A gente tem ali a manifestação, a identificação do abicu. E como que é feito, né, o tratamento? Tem algumas maneiras, algumas formas que a gente pode tratar uma situação abicu, né? Magias, por exemplo, uma delas, rituais, né, que a gente tem que fazer para quebrar esse pacto, e até mesmo processos de iniciação, né? Tem frentes que defendem que não pode colocar a mão numa cabeça de abicu. A gente não vê isso, pelo contrário, a gente tem que trabalhar, a gente tem que cuidar dessa pessoa e fazer com que esse pacto se quebre e a pessoa consiga ter uma vida um pouco mais duradoura aqui. Algumas outras coisas, como cultuar o orixá Ibeji, que faz todo sentido. A gente vai fazer um vídeo, eu vou falar de Ibeji mais para frente, mas ajuda a fazer, né, quebrar esse pacto abicu. O culto a Ebé de cada um também é importante, para que, se você tiver problemas, né, se a pessoa abicu tem esses problemas de Ebé, a gente consiga apaziguar e acalmar essa situação, tá? Mas tem uma outra definição que eu gosto muito, que a gente fala, né? Tem gente que leva essa situação de abicu de uma forma muito ruim. E tem uma definição aqui que eu gosto de colocar para a gente trazer uma reflexão, né? Abicu, pessoa que deveria ter morrido, que nasceu para morrer prematuramente e por alguma razão isso não aconteceu. Só isso já torna essa pessoa um verdadeiro vencedor, tá? Então, gente, por hoje era isso, falar um pouquinho do que é abicu. Se vocês gostaram desse conteúdo, dá o seu like aí. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ajuda a gente a compartilhar esse trabalho, a levar esse trabalho de informação para outras pessoas, tá? E se tiver alguma dúvida, algum comentário, sugestão, coloca aqui pra gente, tá? Vai ajudar bastante. Um grande abraço.